de Campinas, região do Campo Grande, Jardim Sul América, Comunidade Evangélica Esperança. Estamos iniciando a nossa célula aqui, pessoal. E a gente vai estar falando de um assunto aqui que é um assunto bem simples, mas muito necessário para a gente poder conquistar no reino espiritual. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai Santo, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus, estamos na Sua presença nesta hora. Pedimos que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Precisamos ouvir cada vez mais a Tua palavra, a Tua voz, pois o Senhor tem a resposta. O Senhor, meu Pai, tem a palavra de mudança, a palavra, ó Deus, que vai com certeza mudar, tratar o nosso caráter, a nossa alma. E nós precisamos que o Senhor fale conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Queremos sim conquistar, queremos ampliar, mas para isso, ó Deus, nós precisamos dar ouvido à Sua palavra, pois a Tua palavra tem a semente de multiplicação e de prosperidade. Então fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Trabalhe no nosso coração e nos abençoe com essa palavra. Abençoe também os irmãos que estão, que vão pegar esse estudo aqui, meu Pai, nas casas. Abençoe também aqueles que vão pegar nas redes. Enfim, que o Senhor esteja abençoando cada um, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos e aplaudimos o Teu nome, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém? Amados, o tema de hoje é pedindo e recebendo. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 11, que diz assim: Pedi e dá-se-vos-ás, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Amém? Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Aqui no versículo, no Mateus capítulo 7. E tudo quanto pedides em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, 12, 14. Você já pediu algo específico para Deus e recebeu? Como você se sentiu? Tá? Aqui essa pergunta. Você já pediu algo para Deus e de repente você recebeu aquele algo que você pediu para Deus? E depois que você recebeu, como você se sentiu depois disso? É muito comum, às vezes, a gente receber coisa de Deus que a gente nem pede, a gente só pensa, né? Já aconteceu isso com vocês? Puxa, se eu tivesse isso, né? Lembra que o testemunho que o Diego contou aí da bateria, né? Tava pensando na bateria, daí a pouquinho o irmão ligou para ele dizendo que queria vender uma bateria e ele já fechou a bateria pro filho dele. Então, tantas coisas acontecem às vezes assim com a gente. Você está pensando em algo, pedindo algo para Deus ali no seu interior, você nem falou ainda, e de repente acontece um milagre, acontece um negócio e aquilo vem para suas mãos. Isso mostra muito claro como que Deus está atento, né, ao nosso clamor, como que Deus está atento às nossas petições, tá? Porque às vezes a gente pensa assim que nós estamos orando, falando com Deus, e Deus não está nos ouvindo. Deus não está atento à nossa necessidade. A gente pensa isso, Deus não está nem aí comigo, não. Deus não... Eu oro, falo, chamo, peço e nada. Me engano, é engano. Deus está atento ao nosso pedido. É claro que tem coisas que são imediatas, tem coisas que levam um tempo maior. Isso depende muito do que nós estamos pedindo para Deus, né? Do que nós estamos pedindo para Deus. Se você vai pedir para Deus algo que vai demandar um tempo maior, é claro que Deus vai exigir uma mudança, uma postura, e para isso, então, vai levar um tempo maior, tá bom? Então, quando pedimos algo podemos receber 3 tipos de resposta. Olha só, quando nós pedimos algo para Deus, nós podemos receber 3 tipos de resposta. A primeira é não, a segunda é sim, e a terceira é espera. Então, uma dessas 3 respostas, a gente vai receber de Deus naquela hora que você pede. Por quê? Porque tem coisas que Deus não quer para você. Tem coisas que Deus não quer para mim. E por mais que você entenda e pensa que é bom para você, Deus sabe que não é bom. Então é não. Amém, Jesus? Principalmente quando essas coisas que nós estamos pedindo está contra o princípio. Aí pronto, aí não tem nem questionar, aí não tem nem conversa. E tem pessoas que pedem coisa para Deus que está fora do princípio. Entendeu? Aí já era, aí é não mesmo. Mas tem coisas que nós pedimos para Deus que é para nós, só que não é naquele momento. Então é por isso que vem o não, entendeu? Naquele momento. Porque Deus quer que a gente seja preparado para receber aquilo que nós estamos pedindo para Deus.
Então, a primeira resposta é não. A segunda é sim, né, que é aquilo que você às vezes fala só na sua alma ali, você nem está muito em clamor, de repente aquela coisa acontece assim tão rapidamente, você fala, meu Deus, como foi isso aí? Como pode ser? Estava pensando nisso, já aconteceu, né? E a terceira é a espera. E o próprio Deus fala com a gente realmente, fala, não, isso aqui é para você sim, só que não é o momento. Eu preciso trabalhar a tua alma, eu preciso trabalhar o teu caráter, eu preciso trabalhar a tua história, eu preciso trabalhar os teus músculos espirituais, eu preciso te fortalecer mais. Aquela velha história, todas as bênçãos, a gente já sabe que é bênção, mas se você receber uma bênção maior do que a sua estrutura, aquilo pode se transformar numa maldição. A Bíblia está recheada de pessoas que receberam bênçãos nesse nível e se perderam com as bênçãos. Entendeu? O caso, por exemplo, de Saul. Saul recebeu a bênção e se perdeu na bênção. Depois que ele virou rei, ele já achou que ele podia mandar até mesmo na área sacerdotal. Entendeu? Ele não soube discernir, não, isso aqui eu mando, isso aqui não sou eu, isso aqui é outra pessoa que manda. Ele já quis mandar em tudo. E aí ele atropelou o reino, atropelou o princípio. E Deus, então, tirou a bênção da mão dele. Então, muitas vezes acontece isso com a gente. Por isso que Deus fala, espera. Por que espera? Porque Ele vai trabalhar nosso caráter, Ele vai trabalhar a nossa fé, Ele vai trabalhar a nossa história, né? Tudo tem que ter, a gente tem que entender que Deus não dá nada. Deus não é imediatista igual a gente. Deus, Ele constrói uma história primeiro, para depois Ele dar, né? O pastor estava pregando lá no Trabalho dos Homens, ele falou uma coisa interessante, né? Às vezes a gente não para pensar. Davi foi ungido rei com 17 anos. Mas assim, demorou tempo para poder assumir o reinado. E depois ele assumiu o reinado, não assumiu o reinado em toda a nação. Ele assumiu o reinado numa parte, que foi Judá. E governou 7 anos nessa parte. Quer dizer, Deus foi dando gradativamente. E a gente não entende isso. Deus não vai dar tudo de uma vez. Porque se ele der tudo de uma vez, a gente não aguenta. Então é por isso que fala espera. Aí ele vai dando devagarinho, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Para a pessoa ir se fundamentando, para a pessoa ir se fortalecendo, para a pessoa ir se estruturando. E quando ele entregar toda a bênção, a pessoa não se perder com a bênção. Amém? Então é por isso que tem essa espera. Ah, aí sim, irmão. Obrigado. Estou sentindo que estava meio escuro aqui nas lives. Aqui. O pessoal estava reclamando nas lives aqui que não estava me vendo direito. É lógico que se alguém pudesse escolher a resposta que gostaria de receber, seria sempre o sim. Mas lembra que eu falei para vocês sobre essa questão do sim? O sim é uma maravilha, mas desde que quando ele vem, você esteja pronto para ele. Porque se todas as vezes você tiver sim, 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 e a hora que você tiver que receber um não, aí a coisa complica. É igual filho. Filho é assim, se o pai tudo que o filho pede, o pai dá, tudo que o filho pede, o pai dá. Um dia o filho vai pedir algo, o pai vai perceber, não, eu não posso te dar isso. E aí o que vai acontecer? O filho vai ficar com raiva do pai. Porque o pai sempre diz sim. Então, nem sempre... Entendeu? O sim é bom. Muitas vezes o não é importante para aquela estrutura, para aquela obra que Deus está realizando, para aquele processo. Amém? É muito importante a gente entender isso, tá? A Bíblia nos ensina que em relação a Deus, devemos pedir. Tiago 4,2 diz que nada temos porque não pedimos. Então nós temos que pedir. Sim, temos que pedir. Agora, a resposta que nós vamos receber, é Deus quem vai dar a resposta. E nós temos que receber a resposta também. Quem pede para Deus tem que estar preparado para receber um não. Quem pede para Deus tem que estar preparado a receber um espera. E dar glória a Deus por isso. Porque aquele espera faz parte do trabalhar. Amém, Jesus? Mas nós temos que pedir. Temos que pedir. O próprio Tiago diz que nós não temos nada porque nós não pedimos. E quando pedimos, ele fala assim, quando vocês pedem mal. Pedem para gastar com seus próprios deleites. Pede só para a tua alma, só para você. Você não pede para o reino, você não pede para a sua vida espiritual. Você pede só para o prazer humano. E muitas vezes Deus fala, não. Não é que Deus não quer que nós tenhamos prazer humano. Deus quer. Mas talvez aquele prazer humano que nós queremos naquele momento não é bom para o processo que Deus tem na nossa vida. Entenderam ou não? Não é que nós vamos ser privados dos prazeres humanos. Tem prazeres humanos que faz parte do projeto de Deus na nossa vida. Entendeu? Em todos os prazeres humanos é pecado. Entendeu? Só que tem prazeres humanos que vai atrapalhar o processo de Deus naquele momento. É o que a gente vê lá o caso, por exemplo, de João Batista. João Batista, quando ele veio, profeta, a Bíblia diz que ele vivia no deserto, vestia uma roupa de pele de animal, uma coisa rústica, e se alimentava de gafanhoto.
era o momento da vida dele. Ele entendeu que aquilo ali era o momento para ele, entendeu? Até quem sabe para virar um contraponto com Jesus que veio. Jesus se vestia normal, Jesus comia com os pecadores e comia bastante. E aí outros já disseram que Jesus não podia aceitar Jesus também porque Jesus fazia o contrário de João Batista, né? Falava mal de João Batista, mas depois falava mal de Jesus também. Então é interessante isso, né? Que há um momento na nossa vida que Deus vai permitir situações para nós. E a gente tem que entender que faz parte do processo. Por isso que nem sempre o sim vai ser importante naquele momento. Entendeu? A gente tem que entender isso. Deus vai falar, não vou dar o sim por causa disso, 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 disso. E Deus vai trabalhar isso na nossa vida. Amém, Jesus? E nós temos que aceitar. E quando nós pedimos alguma coisa, nós temos que pedir dentro dos princípios da palavra de Deus. Porque senão, nem o espero nós teremos. É um não seco. Eu estava ouvindo hoje o apóstolo Sócia ministrar lá, a ministraçãozinha dele lá que ele manda para todo mundo. Uma ministração bem miudinha que ele tem lá, que ele manda para todo o grupo dele. E aí ele estava falando lá de Moisés. Que Moisés chegou para Deus e Deus disse para Moisés, basta, chega. É interessante, né? Você não vai entrar. Entendeu? Moisés não vai entrar na terra. Você não vai entrar. Por quê? Por causa disso. Deus explica para ele. Chega, basta. Entendeu? Então, Moisés teve que fazer o quê? Engolir o choro e deixar Deus realizar o resto que ele tinha na vida dele. O trabalhar que Deus tinha na vida dele. Então, nós precisamos entender isso. Amém, Jesus? Precisamos entender, porque senão a gente começa a pedir coisa para Deus, mas aquilo que nós estamos pedindo não engrandece o reino. Aquilo que nós estamos pedindo para Deus não edifica o reino. Não tem nada a ver com o reino. E Deus fala, por isso que eu não dou as coisas para você. Porque você pede muito mal. Você pede só para você. Pede para o reino. Pede para a glória do nome dele. Amém, Jesus? É por isso que muitas vezes não recebe. Nesta noite vamos aprender com as palavras de Deus 3 lições sobre como alcançar os nossos pedidos. Então vamos aprender, através de 3 lições, como receber os nossos pedidos. Primeiro, aprenda sempre a depender de Deus. Isso é muito importante para nós. Hoje aprendemos isso. E é bom você aprender isso quando você tem. Amém? É bom você aprender isso enquanto você está suprido. Enquanto as coisas estão bem. Porque quando as coisas desandar, você já vai estar seguro. Amém? Você já vai estar tranquilo. Porque tem pessoas que não acostumam a confiar em Deus, porque ela sempre viveu uma vida muito bem servida. Aí quando a casa cai, quando a coisa vem, quando o problema chega, a pessoa não tem uma estrutura de confiança. Entendeu? Então aprenda a confiar em Deus. Aprenda a depender de Deus. É isso que nós precisamos entender hoje. Quer pedir as coisas para Deus, quer receber, então aprenda a depender dele. Porque Deus não vai dar coisas para quem não depende dele. É por isso que é muito comum, às vezes, você ver os pobres têm mais facilidade de crer em Deus do que o rico. E o próprio Jesus disse, Jesus não disse que o rico não seria salvo. Jesus não disse, em momento algum Jesus disse isso. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Isso Jesus falou. É difícil, mas é possível. Mas por que ele, em contraponto, ele fala que o pobre é diferente? Por quê? Porque o pobre tem necessidades. E quem tem necessidade se humilha. Quem tem necessidade se coloca na dependência. Quem está suprido não coloca na dependência. Quem está suprido diz, olha, eu conquistei. Eu fui lá, eu busquei. Eu criei. Eu fiz isso. Ele não coloca Deus na equação. Entenderam ou não? Então, quer receber coisa de Deus? Aprenda a depender. Não importa quanto você tenha financeiramente falando, não importa quantos você tenha na questão de fama, de poder, não importa. Hein? Aprenda a depender de Deus. O depender de Deus aqui no caso seria dar a Ele a honra e a glória, saber que é dele que vem, é dele que você está suprindo. Exato, porque você vai pedir, nós estamos falando sobre petição, né? Nós estamos falando que nós devemos pedir. Deus já te deu, se você tem, porque Deus te deu. Sim. Mas você não vai precisar pedir aquilo que Deus te deu. Mas aí se você... Pedir aqui seria esse, agradecer? Se você estiver no reino, você vai estar sempre pedindo. Por quê? Porque quando você estiver suprido, você vai estar pensando em suprir outros, sim ou não? Sim ou não? Por isso que eu falei para vocês que a gente não deve pedir as coisas para a gente. Porque se você pedir só para você está sendo egoísta. Aí Deus olha no teu coração e vê que você não tem compromisso em abençoar vidas. Entendeu?
Quando eu falo para vocês serem empresário, vocês serem grande, eu penso, é nesse sentido que eu estou falando. Vocês precisam ter condição financeira para manter um missionário fora, por que não? Olha que benção seria se amanhã ou depois alguém chegasse aqui e falar, pastor, a próxima igreja que nós estamos abrindo lá no Mato Grosso, amém, pode ficar tranquilo que 1 ano eu vou pagar o salário do pastor lá. Não seria uma benção ou não seria? Entendeu? É essa visão que nós temos. O problema é que nós temos uma visão muito limitada. A gente tem uma visão só de nós, pensar em nós. A gente não pensa no reino, entendeu? Quando a gente começa a abrir a nossa mente para pensar no reino, aí, filho, você vai estar pedindo sempre para Deus. Sempre você vai estar pedindo. Porque sempre você vai estar precisando. Por quê? Porque o mundo é carente. O mundo é necessitado. Então, se eu tenho prosperidade, bênção, eu distribuo isso para o mundo. Eu ajudo as pessoas. E é essa a vontade de Deus para cada um de nós. Por isso que nós vamos estar sempre pedindo. Sempre pedindo. Você vai estar orando para aquela pessoa que está enferma. Você não está enfermo, você vai estar orando para aquela pessoa que está enferma. Você não está com fome, mas você vai estar lá no hospital levando a comida para aquela pessoa que está com fome. Então, isso é reino. Você não está preocupado com você, está preocupado com aquela outra pessoa. E por isso você vai estar pedindo. Está sempre humilhando. Deus, olha, eu preciso fazer isso. Só que o que eu tenho é muito pouco em relação ao que eu tenho que fazer. Então, Senhor, me abençoa. Vai estar sempre pedindo. Eu falo porque eu virei um pedinte de Deus. Tem irmão que pede, quero esse carro para a obra. Aí depois não faz a obra e perde o carro. Exatamente. Quando eu vou lá na chácara, eu subo lá em cima, olho, eu vejo a piscina lá embaixo. Eu não tenho real para fazer aquela piscina, a gente sabe disso. Mas toda hora eu peço. Toda hora eu peço para Deus. Pode até ser que eu morra amanhã depois, nessa piscina não seja construído comigo, mas um dia vai ser. Eu creio que vai ser. Entendeu o que eu estou falando? Então, a gente precisa pensar nisso. É reino de Deus. Eu preciso pensar no reino de Deus. Se eu não pensar no reino de Deus, a minha visão fica muito limitada. E a maioria dos problemas que a gente enfrenta na terra é porque a gente, querendo ou não, a gente só fica pensando nas coisas da terra. A gente não pensa no reino de Deus. Amém? Então, nesse sentido que eu estou falando, tá? Então, pode pedir sem medo, porque Deus vai te dar. Deus vai te dar. Olha, pai, eu quero ajudar aquela casa de recuperação lá. Eu quero ajudar aqueles irmãos de tal lugar. Eu quero ajudar aquela pessoa que está endividada. Pode pedir que Deus vai dar. Deus vai dar. Eu não preciso deixar de ser dizimista para poder abençoar uma pessoa que tem necessidade. Eu posso ser dizimista e abençoar a pessoa mesmo. É isso que eu tenho que buscar diante de Deus. Eu preciso buscar isso diante de Deus. A igreja precisa buscar isso diante de Deus. Porque o nosso Deus, ele é riquíssimo. Só que muitas vezes nós não pedimos para o reino, a gente pede só para a gente. Aí Deus vai lá e fecha a porta. Entenderam, pessoal? Então, olha só, aprenda então sempre a depender de Deus. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim ou nele se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Pedireis tudo o que quiserdes. Pedireis tudo o que quiserdes. Se vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha isso, a visão do reino. Se eu estiver em Cristo, e eu pedir algo, meu irmão, ele sabe que vai ser para ser usado no reino dele, porque ele é o rei do reino. Entenderam ou não? Por isso que ele vai dar. Por isso que ele vai investir. Por isso que ele vai colocar nas nossas mãos. Agora, se eu pedir só para o meu próprio deleite, se eu pedir só pensando nas minhas vontades, nos meus desejos, aí tem problema. Por quê? Porque quando essa coisa vir, ela vai me atrapalhar na caminhada. Ela vai me atrapalhar na jornada cristã. Entendeu? Então nós precisamos entender isso. Há muitas pessoas que não pedem nada a Deus por acharem que são autossuficientes. Olha aqui que eu estou dizendo. A pessoa que é dependente entende que precisa. Quem é autossuficiente diz, eu não preciso. Eu tenho tudo que eu preciso. Para que eu vou ficar pedindo as coisas para Deus? Porque ele está pensando no próprio umbigo dele. Não está pensando no reino. Está pensando em si próprio. Entendeu? Então, quem é autossuficiente? Outros não pedem porque acham que Deus não está interessado em atender os seus pedidos. Alguns aqui acreditam que Deus não está nem aí com eles. E tem essa classe de pessoas vitimistas, entendeu? Tudo de errado acontece comigo. Deus não me ama. Tudo de ruim acontece comigo. Então, ela não vai pedir para Deus. Por quê? Porque ela acredita, ela pensa, ela tem uma fé no coração dela que Deus não está nem aí com ela.
Às vezes são pessoas que foram criadas com pais que não expressou nenhum tipo de amor por elas, entendeu? Ela já tem um trauma da paternidade, ela não tem uma referência de pai, ela não tem referência paterna. Então ela já cresce com esse sentimento traumatizado, entendeu? E ela, porque ela não foi amada pelo pai ou pela mãe aqui na terra, ela transfere isso para Deus e diz assim: Deus não me ama, Deus não me ama, Deus ama o fulano, Deus ama o ciclano, mas eu não, Deus não me ama. Então ela não pede, por quê? Porque ela não acredita que Deus a ama. Tá? Então existe essa classe de pessoas também, ok? Outros não pedem porque acham que Deus não está interessado em atender os seus pedidos. Precisamos reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus e que Ele, como bom Pai Celestial, está sempre pronto para ouvir as nossas petições e atendermos segundo as nossas necessidades. Então nós precisamos entender isso. Deus está interessado, sim, na nossa petição. Ele só vai avaliar aquilo se realmente aquilo ali é para a honra e glória do nome dele. Se for para a honra e glória do nome dele, vai começar a construção do projeto. Se é uma coisa que dá para se entregar naquela hora ali, ele vai entregar naquela hora. Se é uma coisa que vai exigir uma postura diferenciada sua, minha, nossa, para receber essa bênção, ele vai trabalhar a gente primeiro. E aí vai levar um tempo. Por quê? Porque ele vai precisar trabalhar a gente. E esse tempo pode ser 10 anos, 20 anos, 30 anos, dependendo de cada um. Por isso que quanto mais rápido a gente deixa Deus trabalhar na nossa vida, mais rápido a bênção vem. Quanto mais nós demoramos deixar Deus trabalhar na nossa vida, mais demora a bênção virá. Entendeu? Porque Deus vai ter que trabalhar. Deus não vai entregar nada na nossa mão se a gente está trabalhado. Lembra, Israel, quando você era menor? Você queria dirigir o carro? De todo jeito. Eu até falei empolgado lá, porque eu fiquei empolgado, né? Meu menino, né? Eu queria dirigir e tal. Só que eu falei para ele, quando você tiver 14 anos, 15 anos, eu deixo você dirigir. E o moleque fez 15 anos, 14, e começou a me buzinar. Eu quero dirigir, eu quero dirigir, eu quero dirigir. Falei, não, você é doido, agora a minha visão é outra. Naqueles dias, quando ele era pequenininho que ele pediu, eu tinha uma visão das coisas. Mas depois eu tinha outra visão. Eu falei, não posso, vai que esse menino bate esse carro aí, vai me dar um problema sério. Não posso, tem que ser responsável, não é assim. E foi um trauma, por quê? Porque eu não deixei ele dirigir, entendeu? Foi difícil. Então, é muito sério isso. Às vezes você quer que o filho faça aquilo, mas não é a hora para o filho fazer. E aí? Você acha que Deus não quer que nós temos nosso carro para dirigir para lá e para cá? Eu acho que quer, mas Deus vai querer que um moleque de 14 anos fique dirigindo carro por aí? Não vai querer. Entendeu? Então, tudo isso, gente, é coisa para a gente pensar. Porque dessa mesma forma Deus faz na nossa vida. Só que às vezes a gente não quer entender. Amém? Então, precisamos ser dependentes de Deus. Outro caso que eu sempre lembro aqui, de dependência, é o caso do rei Davi. Eu não lembro qual o salmo que ele fala, e também não lembro qual era a vida dele naquele salmo, se ele era ainda pastor ou se já era rei, tá? Ou se ele estava na transição, não sei quando foi escrito, não lembro, não vou falar para vocês aqui porque essa informação eu não tenho agora, nesse momento. Mas só sei que ele disse assim, olha, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Essa expressão ela é muito interessante, por quê? Porque isso mostra uma dependência. Você pode ter o que você tiver, humanamente falando, mas espiritualmente falando, você tem que estar sempre pobre e necessitado. Você tem que estar sempre todo dia chegando para Deus, Deus, preciso disso, Deus precisa daquilo, Deus precisa daquilo outro. Pai, não tira a sua presença, não tira o seu espírito. É assim que Davi ficava. Não retire de mim o teu espírito. Não se afaste de mim, Senhor. Entendeu? Essa necessidade nós temos. E é isso que Deus está falando. Pede. Você quer a presença de Deus? Pede a presença de Deus. Eu tenho orado aqui todas as quartas e sexta-feira. Eu tenho pedido para Deus a presença dele aqui. Sabe por quê, queridos? Eu dirijo igreja há muitos anos. E eu vou dizer uma coisa para você. Você pode falar o que você quiser. De administração, de liderança, de tudo. Mas não existe nada comparado com a presença de Deus na igreja. Quando a presença de Deus desce, tudo se resolve. Entendeu, não? Eu tenho orado pedido para Deus, Senhor, eu quero a tua presença nessa igreja. Direto eu tenho orado, toda quarta-feira e sexta-feira, o irmão está aqui de prova. Toda quarta e sexta-feira eu tenho orado aqui, Senhor, eu quero a tua presença nessa igreja. Eu quero que as pessoas, ao entrar nessa igreja, elas comecem a sentir a sua presença. Eu fiquei feliz que aquele menino lá, viu? O seu menino lá que você trouxe, veio aqui, James, falar. Ele falou, pastor, eu estou sentindo muita presença de Deus nessa igreja. Eu acabo de entrar ali, eu já sinto a presença de Deus. Ele falou para mim aqui, quase chorando, entendeu? E aí nós temos buscado diante do Senhor. Porque, querido, não existe administração de igreja. Existe Deus no controle da igreja. Se Deus estiver no controle, querido, a presença dele estiver aqui, acabou os problemas.
Acabou os problemas. A gente fica tentando mudar as coisas, tentando levar as pessoas a uma mudança, mas as pessoas não mudam pela gente. As pessoas não mudam. A gente pode pegar no pé, orientar, falar. Tem dia que a minha cabeça parece que vai explodir de tanta assim, pressão que eu fico de dar orientação, de falar aqui, de falar ali, mas você vê que a coisa não vai. Aí eu falei, Deus, não adianta, é a tua presença mesmo. É buscar a presença de Deus e deixar Deus mudar a vida das pessoas. E quando isso acontecer, meu irmão do céu, acabou. Vocês vão ver as bênçãos de Deus, como é que vai ser. Você vai ver pessoas... Eu falo porque eu dirigi uma igreja, eu já falei para vocês um tempo, nós buscávamos muito a Deus no monte, e nós clamávamos muito pela presença de Deus. Um dia um rapaz passando no meio da rua, ele caiu no meio da rua. Na hora que ele passou na frente da igreja, ele caiu. Ele caiu no chão e começou a chorar e falar com Deus. O rapaz ia comprar droga numa biqueira, lá no Lilisa. Entenderam? E até hoje esse rapaz é cristão. Eu conheci, depois encontrei com ele em outro momento. Ele não morava aqui, ele morava lá no Ipauçurama. O rapaz aceitou Jesus. Hoje a família dele inteira é crente por causa dele. Eu já vi muitas coisas, eu já vi muito Deus fazer, muitas obras de Deus fazer. Então nós precisamos buscar essa presença, nós temos que clamar, Deus, traz a sua presença. Primeiro para a nossa vida. A nossa vida, porque Deus não vem habitar geografia, não é espaço não que Deus vem habitar, não é nós que Deus vem habitar, é em nós que Deus vem habitar. É em nós. Nós temos que chegar e dizer, Deus, eu quero a sua presença na minha vida, eu quero a sua presença, eu quero a sua glória, eu quero que o Senhor me encha. Essa tem que ser a nossa oração todo dia, nossa petição. E você acha que Deus não vai ouvir isso? Vai pedindo com o coração ali, compungido, contrito, você acha que Deus não vai vir? E a hora que Deus chegar, que Deus encher a nossa vida, meu irmão, Ele vai encher todo o ambiente, Ele vai encher todos os espaços. Aonde nós formos, a glória de Deus vai descer naquele lugar. Amém, Jesus? Então pede sem dó, seja pedinte mesmo no reino. Seja mendigo no reino, sabe? Chega de Deus, Deus, eu preciso da sua presença, eu preciso da sua glória, eu preciso do teu Espírito Santo. Se é um emprego, Pai, eu preciso desse emprego. Se é um sonho, Pai, eu preciso realizar esse sonho. Pode pedir sem medo, porque se você estiver em Deus, não tenha dúvida, Deus vai realizar. Deus vai fazer. Amém? Eu tenho orado para as pessoas aqui dessa igreja se tornar empresários. Eu tenho falado, Thalita, você vai ser uma empresária, Thalita. Tenho falado isso para ela direto. Eu estou impregnando a mente dela. Até ela fala, pastor, para de falar isso que eu não aguento mais. A hora que ela fala, não aguento mais, é porque a bênção está chegando, entendeu? Então é isso, nós precisamos impregnar nossa alma com aquilo que nós queremos da parte de Deus. E não tenha dúvida que Deus vai fazer. Isso é petição, isso é pedir. Amém? Tem um comentário aqui, mas eu não vou fazer esse comentário. Aprenda a pedir. Então, o primeiro que nós vimos aqui é seja dependente de Deus. Seja dependente. Mesmo que você tenha recurso para A, para B, expanda a tua necessidade de recursos. Expanda a tua necessidade para além de você. Expanda a tua necessidade para a tua célula. Expanda a tua necessidade para a igreja. Expanda a tua necessidade para o Brasil, para o trabalho, para a obra do Senhor. Entendeu? Expanda tudo a sua necessidade. E aí você começa a pedir, baseado nessa expansão de mente, de olhar, de visão, de entendimento. E dizer, Deus, eu preciso disso. Eu preciso disso. Amém? Eu preciso ser empresário, Pai, porque eu quero bancar a sua obra. Eu não quero ser empresário só para mim, eu quero ser beneficiado, eu quero ter uma vida melhor financeira, mas eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua obra, Pai. Começa a fazer essas, sabe? O Odmar está aí num projeto de comprar um terreno. Eu preciso desse terreno, Pai. Eu preciso construir a minha casa. Para quê? Para mim ter a minha célula na minha casa. Expanda. Você coloca razão para os seus objetivos. Coloca razão para os seus projetos. Faz igual, né, o caso do Sidney lá, que é empresário. Faz igual o cara lá fez da Colgate, falou, né? Se o Senhor for comigo, me abençoar, eu vou te dar o dízimo de tudo. Deus abençoou. Depois ele disse, olha, Senhor, o Senhor está me abençoando bastante, eu vou dar 20% agora. Senhor, o Senhor está me abençoando muito, vou dar 30%. Foi indo nessa projeção. Chegou a hora que ele disse, olha, a partir de agora, 90% é do Senhor, só 10% é meu. O cara ficou milionário, bilionário. Pensa no reino de Deus. Eu entendo, querido, que no Brasil hoje nós conhecemos o Evangelho por causa desses investimentos desses homens lá dos Estados Unidos. Entendeu? Da Alemanha, da Irlanda, da Escócia. Todo esse pessoal da Presbiteriana, da Batista, que investiram nos missionários levando o Evangelho. Se não fossem esses homens terem feito isso lá atrás, hoje nós não estaríamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Então você tem que pensar grande. Pensa no reino. Pensa nos planos de Deus, nos projetos de Deus. Por isso que você pode pedir. Se você tiver essa visão, por isso que Jesus falou, se você tiver em mim,
a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Porque se você estiver em Cristo, você vai pensar no reino, você vai pensar na obra, você vai pensar nas pessoas que serão salvas, nos que estão envolvidos trabalhando na obra, que estão se dando na obra, que estão noites mais noites aí sofrendo pelos matos aí da vida, né? Levando o evangelho. Quantas pessoas? Tá bom? Então pensa nisso. Amém, Jesus? Segundo, aprenda a pedir segundo a vontade de Deus. 1 João 5,14. Depois Jesus encontrou no templo e disse, aliás, não é 1 João não, aqui é João. Eis que já está são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Está errado aqui, tá, gente? É João. Não é 1 João não. Então, olha só que Jesus fala para o cego, né? Aqui é o cego que recebeu aquela oração e foi curado. Ele pediu para ser curado, Jesus curou ele. Aí Jesus disse, olha, agora que está curado, agora que você está curado, não peques mais. Então, quando você recebe a bênção, para quê? O que você vai fazer com aquela bênção? Imagina, o cara estava cego e o cara pecava. Imagina agora com o olho aberto. Teria propensão de pecar muito mais, né? Ele diz, mas não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Não olha pro TikTok. Hã? Não olhar pro TikTok. E cuidado com o TikTok. O TikTok é benção. Eu tô aqui no TikTok aqui. Tem um monte de gente aqui no TikTok me assistindo aqui, ó. Bastante pessoas aqui. TikTok é bênção para a palavra de Deus. Agora, se eu for para outra coisa, misericórdia, Senhor. Jesus tem misericórdia. João 14,13. Tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo que pedides em meu nome, olha só o que Jesus está dizendo. O nome de Jesus é como se fosse um cheque em branco. Entenderam ou não? O nome de Jesus é como se fosse um cheque em branco. É um documento assinado. Aqui no Brasil nós temos aquela ideia de quando alguém vai representar outra pessoa, né? Que faz aquela... Como é que chama aquela carta que faz lá no cartório lá? Que dá o direito para aquela pessoa agir no nome do outro. Procuração. Procuração. Você tem os seus bens... Você está impossibilitado de usar os seus bens, então você vai lá no cartório, escreve o nome de alguém, assina lá uma procuração, aquela pessoa, a partir daquele momento, ela passa a ser dona dos seus bens, ela vai poder assinar documento, fazer um monte de coisa no seu nome. Jesus está dizendo para mim e para você, se você estiver em mim, eu te dou uma procuração. Amém. E vocês vão fazer tudo o que você precisa fazer no meu nome. Tudo que vocês precisar está no meu nome, pode pegar. Você tem noção disso, gente? Da grandeza disso? Mas aí que está. Tem que estar nele. Por quê? Porque se nós estivermos nele, nós não vamos ter um pensamento egoísta. Nós vamos ter um sentimento só para nós, entendeu? A gente vai pensar na obra, no reino de Deus. Por isso que Jesus está falando, eu te dou a procuração. Mas para isso você tem que estar em mim. Você tem que estar ligado, conectado. Se você estiver fora, eu não posso te dar essa procuração. Ok? Lemos que tudo quanto pedíssemos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos daria. Pedir em nome de Jesus é pedir segundo a sua vontade. Esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha a conexão, olha a ligação, né? Nele. Tem que pedir nele, tem que estar nele, tem que pedir para Ele, tem que fazer a vontade dele, tem que estar na vontade. Está tudo ligado nele, gente. E aqui está o segredo das conquistas, aqui está o segredo das coisas acontecerem, dos pedidos serem formulados lá no céu e a bênção ser direcionada para nós. Entendeu? Nele, está nele. Pedir para Ele, está ligado nele. Está no reino dele, visando a obra dele. Amém? Quando nós começarmos a ter essa visão, não tenha dúvida, as coisas vão começar a dar certo, as coisas vão começar a cooperar. O grande problema hoje é quando as pessoas começam a prosperar, elas deixam o Senhor. Elas prosperam com o Senhor. E aí quando elas alcançam a prosperidade, elas largam o Senhor. Elas começam a viver para si mesmas. Aí o que acontece? Começam a perder tudo. É um efeito dominó isso daí. E a gente tem visto pessoas assim, passando por essas crises. E aí eu entendo por que Deus fala espera. Porque nem todo mundo está preparado para administrar aquela bênção naquele momento. Mas muitas vezes porque a pessoa pede. Aí o que Deus faz? Deus entrega, entendeu? Deus entrega por causa daquela pessoa ávida ali, daquela intensa pedindo ali, né? Deus vai lá e cumpre aquilo na vida da pessoa. Mas Deus já faz sabendo que aquela pessoa vai se dar mal. Entendeu? Então é muito importante. Nelson, eu sei que você deu uma olhada assim, mas é assim mesmo. Existe a vontade
permissiva de Deus. O que é a vontade permissiva de Deus? Deus não quer aquilo para você. Mas já que você insiste tanto e tanto, então Deus entrega. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. Deus não queria Saul para a nação de Israel. Mas eles pediram tanto, Deus entregou. Você entendeu? Isso aí chama vontade permissiva. Deus permite, mas não é o que Ele quer. Se eu estou nele, e eu peço nele, e eu espero nele, Ele vai me dar o melhor, na hora certa. Mas se eu fico pedindo, e eu estou vendo que não é a vontade de Deus, Deus já revelou no meu coração, tá escrito que não é para mim aquilo, mas eu quero, Deus entrega. Deus entrega já sabendo que vai dar pau. Entendeu? Então é sério isso. Viu? Eu só estou assim por causa do Alexandre, eu estou assim, ó. Não assim pra entendi. Amém, então, gente? 1 João 5, 14 e 15 nos ensina isso. Se você quer receber o melhor de Deus para a sua vida, peça sempre segundo a vontade dele. E outra coisa, aqui esse irmão colocou essa frase aqui, ó. Se você quer receber o melhor de Deus, dê o melhor para Deus. Se você quer receber o melhor de Deus, seja o melhor para Deus. Porque Deus não vai te dar o melhor se você for o pior. Amém? É incompatível o pior com o melhor. Deus não vai te entregar. Para que Deus vai entregar o melhor para o pior? Para o pior abandonar a fé? Deus vai trabalhar o pior primeiro. Então, eu quero o melhor de Deus, então seja o melhor para Deus. Eu quero o maior de Deus, então seja o maior para Deus. E a Bíblia diz, o maior para Deus é o menor aqui na terra. É tudo o contrário, é tudo invertido o negócio. Eu quero ser o maior no reino dos céus, então seja o menor no reino dos homens. Está na Bíblia. Eu quero ser o primeiro, então seja o último. Vai lá na fila, lá atrás. Amém? Essa é a regra. Tá bom? Então, busque o maior, busque o melhor de Deus. Mas busque ser o melhor para Deus. Busque ser o maior para Deus. Busque a estar na presença de Deus. Por quê? Porque aí quando Deus der, não vai ter problema. Não vai dar pau. Amém, Jesus? Terceiro, aprenda a confiar em Deus. Peça com fé. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedides, orando, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Então, se nós pedimos alguma coisa para Deus, estando nele, tá? Esse é o princípio, estando nele. Olha só que coisa aqui é uma chave, na verdade. Você pediu alguma coisa para Deus, estando nele, para a glória dele, para o reino dele, porque você está nele. A Bíblia diz que na hora que você pede, olha só, tendo fé, crendo, você recebe na hora. E aí tem um problema na nossa mente. Porque a gente muitas vezes acha que o reino espiritual trabalha no mesmo compasso do reino humano. O reino espiritual não trabalha no mesmo relógio. Só para você ter noção, o que você está pedindo para Deus hoje, Deus já te deu lá na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, antes de você nascer. Isso é só para você ter noção. Inclusive, eu estou para preparar uma mensagem aí sobre a cruz, eu quero falar sobre isso. Vocês não têm noção de quantas bênçãos e direitos nós temos em Deus por meio da cruz. Porque na cruz do Calvário, Cristo nos deu tudo o que nós precisamos. Todas as bênçãos do céu foi liberada para os homens através da cruz. Então, olha só a disparidade. Já foi dado já. Eu não vou ter, eu já tenho. Biblicamente falando, é isso. Só que para isso se revelar, se manifestar no reino dos homens, eu vou precisar ter um posicionamento. Aí entra aquele que eu sempre ensino, o aspecto vital e o aspecto legal. Uma coisa é você ter o direito, outra coisa é você tomar posse do direito. Eu gosto sempre de usar a ilustração dos recursos aí que o governo disponibiliza. Por exemplo, imagina uma pessoa que tem direito do Bolsa Família, mas ela não sabe ir atrás. Não recebe. Vou um pouco mais longe. Agora, está marcado que até o dia vai ser o último dia para isenção de impostos para quem tem um terreno na casa, o IPTU aqui em Campinas. Para quem tem mais de 60 anos. Certo?
Então, quem tem mais de 60 anos pode pedir a isenção do IPTU. Eu te garanto que muitas pessoas que têm mais de 60 anos, que têm terreno aqui em Campinas, vão pagar impostos. Por quê? Porque o aspecto legal é o direito constituído. O aspecto vital é aquele que você assume. É você saber que você tem direito e você vai atrás. Amém, Jesus? Tem muita gente que tem direito de muitas coisas e não recebe. Por quê? Porque não vai atrás. As pessoas estão paradas no tempo também, né, pastor? As pessoas não querem atualizar. As informações hoje estão muito rápido, cara. Toda hora está mudando coisa. Você vê o negócio de aposentadoria mesmo, você vê. Cada ano os caras fazem um negócio, muda um negócio, muda outra coisa. As pessoas se perdem, essa é a verdade. As mudanças estão muito grandes nesses âmbitos aí de organização, de administração aí, da questão social, entendeu? Muda muito. Então, isso que eu só quero mostrar para vocês. E Jesus, quando ele morreu na cruz há 2000 anos atrás, todas as bênçãos que nós precisamos já foi liberada na cruz. Só que hoje, quando eu oro, eu já recebo aquilo. Porque ele já foi disponibilizado na cruz. Só que para aquilo se materializar, para aquilo chegar no reino humano, eu vou precisar posicionamento. Vou precisar ter fé, precisar de mudança de caráter. Entenderam agora? E é por isso que muitas vezes a gente ora e as coisas não acontecem. Por quê? Porque todas as bênçãos de Deus, elas são condicionais. Elas são condicionais. A única bênção incondicional é a questão da salvação, mas para você ser salvo, você precisa aceitar a Jesus. Então acaba sendo o quê? Condicional. Não tem como ser salvo se você não aceitar Jesus. Então as bênçãos de Deus, elas são condicionais. Elas precisam que você tome uma postura. Então se você pegar e colocar na sua petição, vai encaixar da mesma forma. Eu preciso crer. Eu preciso tomar posse. Eu preciso viver segundo essa informação. E é isso que é o problema. Por quê? Porque a pessoa vem, ela recebe aquela palavra, ela toma posse, só que aí vem um probleminha amanhã, vem um probleminha depois, vem um probleminha depois. Ela simplesmente vai abrindo mão, ela vai largando. Ela vai dizendo, quer saber de uma coisa? Isso não é pra mim não. Eu acho que Deus não vai me dar isso não. Eu acho que Deus não, Deus não se preocupa muito comigo. Porque o tempo vai passando. Aí eu fico imaginando, imagina se Abraão pensasse assim. Imagine se ele teria recebido a bênção dele. Então, é isso que eu quero dizer para você. Todas as bênçãos já foram conquistadas. Só que para ela chegar em nós, precisa de nós um arrependimento, precisa de nós uma mudança de caráter, precisa de nós um histórico de vida, precisa de nós um alinhamento com a palavra de Deus. E se a gente não entrar, se a gente não se encaixar nesse molde divino, a gente perde a nossa bênção. Ou, no máximo, ou no mínimo, a gente vai receber ela lá na frente, igual aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito. A bênção deles era ali, era um caminhar de 11 dias, 12 dias ali, 30 dias estava na terra. Mas o que aconteceu? Porque eles não entenderam a chamada, porque eles não entenderam a bênção, porque eles desacreditaram da força que Deus tinha na vida deles, do poder que Deus tinha na vida deles. Eles gastaram 40 anos para entrar. Então, muitas pessoas às vezes recebem a bênção tardia, por causa do quê? Porque não tem essa visão, não tem esse entendimento. Então nós precisamos entender isso nessa noite. Deus, Ele quer realmente nos abençoar. As bênçãos que eu preciso, que você precisa, já deu, não vai dar não, já deu. Já foi dado. Lembra de Daniel, quando Daniel ora, o anjo chega para ele 21 dias depois, diz, Daniel, desde quando você orou, saiu a ordem. Entendeu? Desde quando você orou, no primeiro dia que você orou, Daniel, saiu a ordem. Quer dizer, Deus não tem esse negócio de atrasar a bênção. Quem atrasa a bênção somos nós. O povo diz aí, Deus tarda, mas não falha. É mentira, Deus nem tarda nem falha. Quem tarda e falha somos nós. E por nós tardarmos e falharmos, nós perdemos a bênção. A bênção não chega. Entendeu? Então nós temos que tomar conta disso, tomar cuidado com isso e nos alinhar e nos acertar com Deus para quê? Para que as bênçãos venham sobre nós. Tá? Então por isso eu te digo que todas as coisas que pedides, orando, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Olha só, você pode ver aqui que o verbo aqui está no presente, né? Tê-la-eis, recebereis. Entendeu? Ou um futuro próximo, muito próximo, na hora que você acabou de fazer a oração, 2 minutos depois você já tem. É mais ou menos essa ideia que o versículo está dando. Só que a gente vai atrapalhando Deus trabalhar. Porque você ora, você entrega. Aí você dá uma voltinha ali, você vê um problema, você vê uma confusão, você vê uma contenda, você vê uma dificuldade, você fala, não vai acontecer não. A gente retarda a bênção de Deus na nossa vida. Entendeu? O texto lido na Nova Versão Internacional diz o seguinte, portanto eu lhes digo,
tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Aí já vai para o passado. Orou? Creia que você já recebeu. Não precisa mais nem se preocupar com aquilo. Toma posse. E começa a trabalhar em cima daquilo. É aquela velha máxima lá do pessoal que estava fazendo uma campanha na cidade, acho que do Nordeste, que não tinha chuva, não chovia, fizeram uma campanha na igreja para Deus mandar chuva. Aí quando foi no último dia da campanha, o pastor disse assim, quem trouxe guarda-chuva? Aí ninguém tinha levado guarda-chuva. O pastor falou assim, só vai ficar aqui na igreja hoje quem trouxe guarda-chuva, o resto pode ir embora. Porque antes da gente acabar esse culto, Deus vai mandar chuva. Fizeram uma campanha, oraram 3 meses para Deus mandar chuva. Chegou no último dia da campanha e as pessoas tinham que crer. Amém? Então nós precisamos crer. Quando você ora, já começa a trabalhar em cima da sua oração. Eu já estou plantando já semente para o meu sítio. Eu falo para o Sandra, isso aqui é lá para o meu sítio, hein? Isso aqui não vai vender não, hein? Isso aqui. Eu já estou plantando umas sementes. Por quê? Porque eu creio que logo, logo eu vou entrar nele. Então nós precisamos ter essa fé, pessoal. A Maria falou que até sonhei com o meu terreno, pastor, com a minha casa. Você tem que ser inundado por aquilo que você pede. A tua alma tem que ser encharcada por aquele sonho. Se você não tiver a tua alma encharcada com o sonho, com o pedido, você não vai trabalhar em cima. E aí você já começa a trabalhar em cima. Se é a casa, já começa a guardar o dinheiro, já começa a fazer as pesquisas de como é que vai ser o banheiro, como é que vai ser a área, como é que vai ser os quartos, já começa a fazer pesquisa. Entendeu? Tem que começar a crer dessa forma. Se você não crer dessa forma, você não passa mais do que um religioso. O religioso fala assim, quando Deus quiser, Deus vai me dar. Não sabendo ele que Deus quer dentro da cruz. Deus quer desde há 2000 anos atrás, Deus quer. Entendeu? Então tem que se voltar a essa verdade. Você orou, creu que recebeu, tê-lo-eis, diz a Bíblia. Se você creu, recebeu. E assim lhe sucederá. Quando buscamos a Deus para pedir algo, não podemos duvidar em nenhum momento. A Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, levado e agitado pelo vento. Tiago 1,6. Então quem perde uma bênção e fica duvidando, ele perde a bênção. Perde a bênção. Mas será que vai acontecer? Meu Deus. Tá certo que quando a gente está num projeto, conforme ele vai demorando muito tempo, você vai enfraquecendo. A Bíblia mesmo fala de Abraão, que Abraão, né, ele buscou força na esperança. Quer dizer, ele imaginava assim, tá difícil o negócio. Mas ele continuou firme, orando, buscando a Deus. Então, conforme o que nós estamos pedindo para Deus, baseado no tratamento que Deus tem que fazer na nossa alma, parece que em algum momento parece que a coisa não vai acontecer. Mas você tem que continuar crendo, você tem que continuar orando, você tem que continuar buscando, e você tem que fortalecer a tua alma com a palavra de Deus. Fortalecer o teu coração com a palavra de Deus. Porque é só desta forma que você vai conseguir não jogar fora a sua bênção. Porque muitos jogam fora. Quer saber de uma coisa? Estou buscando isso aqui, mas isso aí não tem jeito não, você não vai conseguir, não vai acontecer não. E a pessoa para. E perde a bênção. Aí ele fala, tá vendo? Falei que não ia acontecer. Lógico que não aconteceu, a pessoa perdeu a fé. Entendeu? Deus vai dar alguma coisa para incrédulo? Vai, filho. Não vai. É igual a Calvin falou, reza, pede para o monte sair, abriu a janela, estava lá ainda. Verdade, né? Essa ilustração aí é forte. A mulher orou, foi na igreja, o pastor falou que quem orasse, a Bíblia diz que se você tiver fé e orar para o monte, sai desse lugar, vai, né? Para lá, e assim acontecerá, se a pessoa tiver fé. A mulher chegou em casa e viu, ela tinha na porta da janela dela, na janela dela tinha um monte. E ela sempre queria ter uma visão, né, lá do horizonte, e aquele monte não deixava. E ela chegou então, abriu a janela e fez a oração, monte, sai daí, vai para lá, em nome de Jesus. E pá, fechou a janela. Quando foi no dia seguinte, ela chegou, abriu a janela e disse, eu sabia que você não ia sair. Quer dizer, a pessoa não tem lógica, não tem fé. Em contrapartida, eu vi um outro testemunho, e esse é forte. Diz que tinha um pessoal que comprou um terreno para a igreja, e nesse terreno tinha um monte de pedra, de terra bem alto. E aí eles foram limpar esse terreno para poder fazer a igreja. Aí veio um novo convertido. Sabe que o novo convertido é terrível, né? O novo convertido, ele veio para a igreja, ele veio com aquela fé, né? Aquela fé simples, natural, né? Aí disse que ele viu aquele monte e o pastor chamando todo mundo para ir lá tirar aquele monte, todo mundo na carriola e tal. Ele olhou assim e falou, pastor, a Bíblia não diz que se nós orar o monte vai sair, pastor? O pastor falou assim, não, filho, tá certo, mas isso é lá na Bíblia, né, filho? Aqui nós vamos ter que arrancar com a carriola e tal. Ele falou assim, não, pastor, vamos orar. Aí ele ficou enchendo o saco, vamos orar, pastor, vamos orar. Pastor, para não, né?
para nos agradar o novo convertido, reuni todo mundo. Não, vamos orar para Deus arrancar esse monte daqui. Aí se reuniram ali e oraram. Na hora que eles estavam orando, ia passando um cara com uma pá carregadeira. O cara olhou assim, viu aquele monte no terreno e falou assim, vocês querem que eu tire para vocês? O cara foi lá e tirou um monte com a pá carregadeira. Aí o menino falou assim, aí pastor, tá vendo? O menino ensinando o pastor. A fé simples é problema, gente. A fé simples é problema. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos manter sempre essa fé simples. Entendeu? Porque a fé simples é que gera realmente a bênção. Creia que Deus vai fazer e Deus faz mesmo. Tá? Amém? Então, se você tiver fé igual à onda do mar, pode esquecer. O texto lido nos ensina que quando pedimos algo de acordo com a vontade de Deus, temos que crer que já recebemos no exato momento em que pedimos. Então, naquele momento que você pediu, orou, você já recebe. Agora, é claro que ele só vai se materializar no momento de Deus na sua vida. E aí vai depender da sua vida na fé. Entendeu? Em relação àquilo que você pediu. O tempo vai estar determinado com o processo de Deus na sua vida. Eu quero uma casa. Imagina uma pessoa que quer uma casa. Eu vou falar aqui porque já vi várias pessoas que tiveram um desejo de ter casa. Inclusive, eu tive um sobrinho uma vez que ele queria, tio, eu comprei um terreno e eu vou construir. Eu falei para ele, poxa, então eu tinha uma casa, né? A casa onde o Frei mora hoje, estava lá parado. Falei, então você vem para cá, você fica aqui e você vai construir sua casa. Dei a casa para ele ficar lá, vai sair do aluguel, para poder pegar o dinheiro do aluguel e gastar na casa dele, para poder fazer o fundamento. Então, eu fiz isso. Por quê? Porque Deus abriu algo na vida dele que era a bênção da casa dele, sim ou não? Agora o céu vai trabalhar para ele ter a casa. Deus vai usar pessoas. Só que aí você coloca a pessoa lá dentro, o que a pessoa faz? Ao invés dela pegar o dinheiro dela e jogar lá no terreno, começa a comprar coisa hoje, coisa amanhã, coisa depois, coisa. Você vê, fala, fulano, o que está acontecendo? Você não vai construir sua casa? Fica comprando coisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, muitas vezes a bênção demora porque a gente põe o coração numa coisa, mas tira o foco. A gente começa a fazer coisas que não tem nada a ver. Imagina uma pessoa que quer comprar uma casa e aí, eu vou trocar de carro. Eu vou trocar de carro. Calma, querido, primeiro faz sua casa, depois você troca de carro. Sim ou não? Então a pessoa tem que ter foco. Se ela não tiver foco, o que vai acontecer? Vai demorar mais. Não é que Deus não vai dar a bênção. Não é que Deus não deu a bênção. Deus já deu, mas vai demorar mais porque a pessoa não tem disciplina, porque a pessoa não cuida, né? Não tem uma doutrina de vida, faz as coisas de qualquer jeito. Então, é por isso que quando você ora, você tem que colocar a tua força naquilo ali que você orou. E não tenha dúvida, querido. Você vai fazer a sua parte, mas Deus vai fazer a parte dele. E quando você menos perceber, já era. A bênção está na sua mão. Amém, Jesus? É muito claro isso, tá? Faça a sua parte. A partir do momento que você orou, coloca a tua alma no negócio e seja disciplinado e não tenha dúvida que menos tempo que você imagina, Deus vai dar a bênção para você, tá bom? Olha só o que diz Lucas 17:5. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Está falando aqui do demônio que eles não conseguiram expulsar. E Jesus chegou, expulsou o demônio e falou que alguns tipos de demônio só podia sair com oração e jejum, alguma caça, né? Porque existe hierarquia no reino das trevas também, então existem demônios mais fracos, mais fortes, a gente tem que ter essa ciência. E eles não estavam preparados para expulsar aquele demônio, e eles falaram para Jesus, Senhor, acrescenta a nossa fé. É muito bom isso daí. Às vezes a gente quer algo de Deus que a nossa fé não alcança aquilo. Às vezes Deus quer nos levar para um nível que a nossa fé não alcança aquilo ali. O que a gente tem que pedir para Deus? Acrescenta a nossa fé. Pai, o que eu quero é algo grande. A minha fé não dá, eu não tenho fé para isso. Então aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé porque eu quero me imergir desse sonho, desse projeto, eu quero mergulhar nisso. E eu creio que o Senhor vai me dar no tempo certo, no tempo determinado. Amém, Jesus? Então, mesmo assim, mesmo você não tendo fé, você pode pedir algo grande para Deus, dizendo para Deus aumentar a sua fé, e você começar a trabalhar a partir daquele momento que você creu. E Deus vai dar a vitória. Ok? Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, eu preciso de fé. Então, como é que eu faço para ter fé? Eu tenho que ir na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nutrir o meu coração de fé. Tá? E principalmente quando a gente tem um projeto grande, algo grande, a gente não pode contar isso para qualquer pessoa. Porque senão aquela pessoa pode tentar te desanimar. Porque aquilo que você quer e tem no coração é maior
do que aquela pessoa pensa a seu respeito, pensa do que você pode conquistar. Então, quando nós temos uma coisa grande, a gente não pode contar para qualquer pessoa. Amém, Jesus? Conta só para Deus, fala com Deus, diga, Deus, eu quero isso para minha vida. E começa a trabalhar em cima, ali no secreto, quietinho. Não tenha dúvida que Deus vai honrar. Amém, Jesus? Conclusão. Pedir bem significa pedir e receber. Você quer receber os seus pedidos feitos a Deus? Então aprenda a depender inteiramente de Deus. Ore sempre segundo a sua vontade. E creia que acontecerá assim como você pediu. Então não peça segundo a tua vontade, não. Peça a vontade de Deus. Primeira coisa, quando você pedir, você fala assim, Deus, o que eu estou pedindo está na tua vontade? Tem como você saber se o que você quer está na vontade de Deus ou não? É só você colocar ela em paralelo com a palavra de Deus. Se você colocar os seus pedidos em paralelo com a palavra de Deus, você vai saber se aquilo é de Deus ou não. Esse é o primeiro ponto. Mas, por via das dúvidas, vamos fazer igual a Gideão, né? Senhor, eu já fiz essa comparação na palavra, vi que realmente isso é do Senhor, mas ainda tenho dúvida. Então fala comigo. Mostra. Amém? Antes de pedir. Porque às vezes está pedindo uma coisa para Deus que não tem lógica, não tem pé nem cabeça. Não vai nem vem, está gastando energia com uma coisa boba, entendeu? Que não vai nem vem. Então Deus o próprio vai te alertar, vai te alinhar, dizer, olha, o que você está pedindo não tem lógica. Para que você quer isso? É igual aquela história daquele cara que quer pedir um navio para Deus. Um avião para Deus. Tem? Você sabe que tem isso, né? Um avião. Para que você quer um avião? Um navio. Para que você quer um navio? Agora, se você fosse uma pessoa que estivesse fazendo missões lá nos ribeirinhos, lá da Amazônia, Deus te daria um navio ou não te daria? Daria. Então é isso que nós precisamos entender, gente. Coloca diante de Deus a sua petição. Eu creio que hoje, através dessa lição que nós tivemos aqui, é uma coisa para você ponderar. Olhar e ver o que você está pedindo para Deus. E colocar diante de Deus, dizer, Senhor, eu quero pôr diante do Senhor isso aqui que eu estou pedindo. Para ver se realmente isso é a tua vontade. Se for a tua vontade, cumpra. Se não for, tira da minha mente, tira do meu coração. E Deus vai tirar. Amém, Jesus? Vamos orar então? Feche teus olhos. Pensa aí no que você tem pedido para Deus nesses dias. Nos seus sonhos. Peça para Deus, fala com Deus. Coloque diante de Deus seu pedido, sua oração, seu coração. Vê se o que você está pedindo está alinhado com a palavra de Deus. Se não está alinhado com a palavra de Deus, diga, Deus, tira isso do meu coração. Vê o que você está pedindo, se está no princípio. Se não estiver no princípio, não é de Deus. Pode esquecer, não é de Deus. Deus não vai te dar nada fora do princípio. Amém? Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus, queremos nesse momento já te agradecer por esse instante que nós passamos aqui na tua presença, ouvindo a tua voz, a tua palavra. Entendemos que a tua palavra, ela realmente alinha as coisas dentro de nós. Muitos pensamentos que nós temos, meu Pai, muitas ações que nós temos no nosso dia a dia, muitas vezes incompatíveis com a sua palavra, Pai. Nós precisamos todos os dias sermos alertados pelo Senhor, sermos trabalhados pelo Senhor, e nós viemos aqui nessa noite pedir para que o Senhor venha ao nosso coração, que o Senhor nos ajude a compreender a sua vontade, para que nós não venhamos pedir nada que seja fora daquilo que o Senhor quer para nós, ou para o teu reino, porque a nossa vida, Pai, está mesclada com o teu reino. A nossa vida não está mesclada apenas com a tua obra na igreja local. A nossa vida está envolvida com a obra do teu reino, Pai. E sabemos que o Senhor tem grandes coisas para nós. O Senhor tem grandes coisas para essa igreja. O Senhor tem grandes coisas para cada vida que está aqui nessa noite. E por aqueles que estão ouvindo também essa célula através aqui, meu Pai amado, da rede. Então o Senhor sabe como fazer. O Senhor sabe o que o Senhor tem que realizar no coração de cada um. Então nos mostra, Senhor. Veja se nós estamos falhando em alguma coisa. Nós estamos pedindo algo, meu Pai, que é fora da sua vontade. Se nós estivermos pedindo algo, Pai, nos ajude a alinhar nossa mente, o nosso coração, nossos desejos, porque nós queremos cumprir o seu propósito, nós queremos fazer a sua vontade. E sabemos que se nós pedirmos alguma coisa dentro da tua vontade, Pai, com certeza nós iremos receber. Se nós estivermos pedindo alguma coisa que vai ser para a glória do teu nome no reino, o Senhor vai ser glorificado na nossa vida, Pai. Ó Deus, então venha e olha para cada coração aqui presente, para cada petição,
porque nós estamos pedindo todas as horas, todos os momentos, nós estamos pedindo para o Senhor, nós estamos clamando, nós estamos levando aí os nossos desejos, nossas vontades diante do Senhor, dizendo, Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas hoje nós colocamos diante do Senhor e pedimos para que o Senhor dê uma avaliada nas nossas petições. Vê se o que nós estamos pedindo, meu Pai, cumpre realmente o propósito do Senhor na terra. Se o que nós estamos pedindo é para glorificar o Senhor, é para engrandecer o Teu nome, ou se nós estamos pedindo apenas por nossos desejos egoístas. Ó Deus, então, se for assim, Pai, nos alinhe. Se for assim, nos mostre. Ó Deus, em nome de Jesus, veremos porque queremos cumprir a Sua vontade. E desta forma, meu Pai, não deixa nenhum dos Teus filhos sem resposta. Nenhum dos Teus filhos. Seja a resposta que for, seja o sim, o não ou espera, que o Senhor traga para cada um de nós. E que nós possamos sair daqui hoje sabendo, meu Pai, que o Senhor realmente tem olhado para as nossas petições. O Senhor não tem simplesmente ignorado o que nós temos orado ou o que nós temos pedido. Pelo contrário, o Senhor tem realmente falado, o Senhor tem realmente vindo, o Senhor tem feito coisas grandes. E nós te louvamos por isso. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por essa ministração, por essa palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem nos levado a um outro nível de entendimento das coisas. E a nossa mente tem sido aberta todos os dias. O Senhor tem confrontado a nossa alma todos os momentos. E nós temos te agradecido pelo o grau de entendimento que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por tudo, Pai. No nome de Jesus, oramos, te agradecemos e aplaudimos o teu nome, Pai. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém, está em nome de Jesus. Podeis saudar aí uns aos outros com a paz do Senhor, viu? Deus abençoe todos vocês aqui, pessoal. Aleluia.